conhecendo o Hernani como eu conheço, tenho certeza de que é a pessoa certa, na hora certa. Queria pedir um voto de confiança responsável a vocês, amados da nossa querida Letícia. Domingo, 6 de outubro, é 22. Aleluia. Domingo, dia 6 de outubro. Glória a Deus, né, meus irmãos? Esse aqui é o pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Sul. Conhecido agora ultimamente como o presidente mais politiqueiro que a história das Assembleias de Deus do Sul do Brasil já teve, meus amigos. Inclusive, até tem um vídeo dele irritado, indignado. Um vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Dá uma olhada para você ver. Eu quero que cada irmão que tenha curso nas suas igrejas passe para o conselho e eles vão examinar. Se tiver, você use o seu curso, faça o seu estoquinho e viva com alegria. Essa festa é democrática. As mulheres. Faça os seus troquinhos, mas não esqueça de dar o dízimo e apoiar o candidato preferido da convenção. É mais ou menos por aí. Ele tá brabo, cara. Tá brabo, indignado aqui. Não tem problema com as irmãs. Alegria, nunca vi. Fui tesoureiro há 12 anos no Ajuntamento. Tesoureiro. Nunca apresentamos conta de Unipadetes. Nunca o quê? Nunca apresentamos conta de Unapaderges. Conta de Unipadetes. Nunca, porque nunca tinha dinheiro. Hoje, qualquer evento que ele faz é uma bobajada nas redes sociais e pastores prestam. Eu acho que bobajada é ele que tá falando, né, cara? Pelo amor de Deus. Brabo, tá indignado. Pastores prestam para fazer ilações a respeito de uma mulher que é digna, que tem dignidade para vender no atacado. Eu e minha família. E eu tenho dito para Jesus. Vamos terminar de ver o vídeo, eu vou ler um e-mail para você entender o porquê da indignação dele aqui. Porque o cara colocou toda a família, inclusive o filho, numa das maiores igrejas do estado do Rio Grande do Sul, e a filha comanda um dos maiores congressos do estado. Ela que está no comando, e é por isso que ele está indignado, porque o povo não está aceitando. Você já vai entender, cara. Eu digo para Jesus, já em algumas vezes, me coloca na balança com essa gente, Jesus. Eu não tenho medo da balança de Deus. Eu quero. A fúria aqui é de um pai defendendo os seus filhos que estão ganhando da igreja salários altos, bancado pela fé do povo, pelo dízimo, pela oferta, e também defendendo o seu contexto de pastores, a qual ele colocou para proteger ele como presidente da maior instituição pentecostal do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou ler o e-mail para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Faz tempo que eu não leio e-mails, né? Mas esse e-mail aqui vale a pena ler. Já deixa o seu like, seu comentário aí embaixo, que é importante, e o seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. E bora entender. Fala, Zaio, talvez esse seja um dos textos mais difíceis que já escrevi. Porque dói ver a igreja da gente chegando ao ponto em que chegou. Mas pior do que falar é continuar assistindo tudo em silêncio enquanto uma convenção centenária vai sendo transformada em um ambiente cada vez mais dominado por interesses pessoais, articulação política e favoritismo escancarado. E, sinceramente, a essa altura só não percebe quem não quer. A pergunta que muitos pastores fazem hoje nos bastidores é direta. Estamos diante de um presidente mais politiqueiro da história da Ciapaderj? Eu digo para vocês que acredito que sim. Porque o problema já deixou de ser apenas preferência política. O problema agora é o uso da máquina convencional
para fortalecer grupos, proteger aliados, promover familiares e sufocar qualquer voz minimamente divergente. Ou seja, democracia, igual ele fala no vídeo, pelo visto, não é o que o povo está percebendo que exista, né? O áudio envolvendo o jubilado e presidente de honra da convenção nas últimas eleições, pastor JMH, foi um escândalo. E qualquer pessoa minimamente séria sabe disso. Ali ficaram escancaradas práticas, estratégias e movimentações que, no mínimo, deveria ter provocado uma investigação profunda dentro da convenção. Mas o que aconteceu? Absolutamente nada. E não aconteceu porque o sistema protege a si mesmo. É aquilo que nós falamos, né? O sistema protege o sistema. Enquanto isso, a atual gestão continua exatamente como sempre trabalhou, premiando bajuladores com grandes campos, espaços e prestígios, enquanto pastores que ousar discordar, questionar ou simplesmente não se dobrar ao grupo dominante passarão a ser tratados como inconvenientes. E aqui entra o mais revoltante. Depois das denúncias começarem a chegar ao canal Falazaio e depois que muita gente começou a perceber a exclusividade absoluta dada aos apoiadores da mesa diretora, iniciou-se um movimento claramente calculado para maquiar o cenário. Presta atenção, meu amigo, você que é gaúcho, que mora no Rio Grande do Sul, congrega na Assembleia de Deus. Segundo as informações, é nítido, é notório que eles estão tentando colocar um docinho na boca de cada um que percebeu a malandragem. Talvez o cargo que você recebeu, talvez a bajulação da parte da liderança que você está recebendo seja só para dizer que nós aqui estamos falando asneira. Geralmente é assim, né? E olha só como é que funciona. De repente, começaram a aparecer alguns nomes da oposição ocupando cargos irrelevantes em fraternas e departamentos. Segundo o tesoureiro aqui, cargo figurativo ali, espaço sem influência, prática nenhuma. Tudo cuidadosamente pensado para criar discurso. Tá vendo? Não existe perseguição, mas ninguém é bobo. Todo mundo sabe quem continua tendo acesso aos púlpitos. Todo mundo sabe quem recebe os grandes convites. Todo mundo sabe quem ganha os melhores campos. Todo mundo sabe quem é isolado. Todo mundo sabe quem pode falar. E todo mundo sabe quem precisa ficar calado para sobreviver dentro do sistema. O mais impressionante é o nível da sutileza política usada para controlar a convenção do estado do Rio Grande do Sul. Criou-se praticamente um cinturão de influência ao redor da presidência. Pastores são separados entre os nossos e os outros. Relações ministeriais são enfraquecidas. Áreas importantes como ensino e missões perderam a força. Eventos históricos de jovem e adolescentes praticamente desapareceram. Mas existe um setor que nunca perde protagonismo, que é o núcleo ligado à família do presidente ou à família presidencial. E aí vem a gota d'água. A matéria divulgada pelo perfil Políticas Rio Grande do Sul, envolvendo o apoio da Assembleia de Deus ao deputado Zuco para o governo do Rio Grande do Sul, simplesmente escancarou aquilo que já vinha sendo construído há muito tempo nos bastidores. Inclusive me mandaram até uma foto, que é essa aqui, ou seja, o presidente da convenção literalmente comprando lado partidário, que deveria ser um outro papel, né, da liderança. Mas eles preferem apresentar as caras, né? Que no meu ponto de vista é imoral isso, cara. Mas enfim, a incoerência salta aos olhos. Quando Bolsonaro, agora preste atenção, quando Bolsonaro e Lula disputavam a presidência da República, a convenção adotou cautela absoluta. Não houve posicionamento oficial forte.
não houve enfrentamento, não houve mobilização institucional clara. E a pergunta fica, né? Por que será? Agora, curiosamente, quando o genro do presidente aparece inserido no contexto político como suplente ao Senado, aí sim existe articulação, aproximação, exposição pública e movimentação institucional. Vocês estão entendendo como é que funciona, cara? Ou seja, tem que salvar alguém da família, né? Tem que dar apoio a alguém da família e assim vem a instituição inteira. Como presidente do Estado, ele traz o apoio maciço. E fica a pergunta, isto é moral? É a pergunta que eu deixo aqui. Coincidência demais para um ambiente que já vive sufocado por favorecimento familiares. É o filho que assumiu um mega campo, sendo que nunca foi pastor de uma congregação de bairro. Isso é o que mais está acontecendo dentro da Assembleia de Deus, cara. Filho de pastor é aquela ideia, é hereditário, nepotismo. Cara, nunca foi nada, da noite pro dia se torna presidente de uma igreja. É filha que não pertence a igreja nenhuma, mas que está à frente da maior conferência feminina da denominação no estado. E aí entra esse vídeo aí, a qual ele está defendendo a família. E isso revolta ainda mais porque dentro da convenção todos sabem como certas coisas aconteceram. Todos sabem quem herdou grandes espaços ministeriais sem trajetória proporcional. Todos sabem quem manda mesmo sem ocupar oficialmente determinado cargo. Todos sabem quem exerce influência nos bastidores. E todos sabem quem existe, ou que existe medo. Sim, medo. Medo de perder campo, medo de perder convite, medo de ser isolado, medo de virar alvo, medo de falar. E talvez essa seja a pior estratégia de todas. Ver pastores com medo dentro da própria convenção. É um absurdo, né, cara? Medo da liderança, cara. Porque a liderança impõe as regras e se dane. Se você não andar na linha conforme eles querem para manter a estrutura em volta da atual presidência, você está literalmente eliminado. E aí fica a pergunta, onde Deus está nisso? Permanecer no poder à força por articulações malignas que não importa quem vai perdendo no caminho? Meu amigo, tem coisa errada aí, pode ter certeza. Pastor já deixou de ser há muito tempo, família preocupada com o bem-estar da igreja já deixou há muito tempo. Mas enfim, seguindo, a igreja vai enfraquecendo, membros vão saindo silenciosamente, a identidade pentecostal vai se perdendo. Já não tem, né, cara? É uma vergonha a Assembleia de Deus nesses últimos tempos. E a sensação é de que a preocupação principal deixou de ser crescimento espiritual para se tornar manutenção de poder. Mas ele tem um exemplo claro, um exemplo do seu chefe, que é a família Bezerra da Costa em São Paulo, que tomou a CGADB há muitos anos e não sai mais da mão da família. Então esses pastores de estado estão, nos estados brasileiros, estão agindo da mesma forma. Santa Catarina está assim e tantos outros estados estão seguindo na risca o que o presidente nacional faz, ou fez, está fazendo. E a dica que eu dou, meu amigo, isso aí é tudo que você imagina, menos a Assembleia de Deus que você acha que está congregando ou que você acha que vai morar no céu. Isso aí é uma empresa. E eles delegam autoridades, cada um faz do jeito que quer. E você, no final das contas, bancando o luxo das famílias, bancando o luxo desses homens que se dizem preocupados com o reino de Deus, mas que na verdade estão preocupados com o poder que adquiriram. E bancado pelo seu dízimo, pela sua oferta. E é aí que eu digo, pare de dizimar, pare de ofertar, até que eles entendam que quem manda, quem tem a força, o poder, é os membros, é os fiéis, é o povo em si. Pelo contrário, eles vão continuar cada vez mais empoderados. Olha o que diz ainda o texto, o e-mail.
A identidade pentecostal vai se perdendo e a sensação é de que a preocupação principal deixou de ser crescimento espiritual para se tornar manutenção de poder. É óbvio, né? A preocupação que tinha de ganhar almas, ver o reino de Deus expandir, isso já ficou para trás, cara. Isso não é mais prioridade. A prioridade é isso aqui, ó, que o e-mail acabou de dizer. É se preocupar em manutenção de poder, ou seja, gestão de crise o tempo todo. Eles não fazem mais gestão de crescimento da Assembleia de Deus. É gestão de crise para a família se manter ali. E o desespero bate, porque as ofertas, dízimo, enfraquece e deveria enfraquecer cada vez mais, para eles entenderem que as coisas não são do jeito que eles imaginam. Mas enfim, o mais triste é perceber que boa parte disso poderia ser evitada com humildade, equilíbrio e transparência. Mas aparentemente hoje discordar virou ameaça, questionar virou rebeldia e enxergar o óbvio virou pecado. Muito boa definição, até vou repetir. Aparentemente hoje discordar virou ameaça, você discordou, você está ameaçando a estrutura. Questionar virou rebeldia, se você questionar, você já é taxado como rebelde, perseguidor e o diabo te usando, é mais ou menos assim. E enxergar o óbvio virou pecado. Não, irmão, você está vendo, você está com os olhos impuros, você está enxergando demais, você está pecando, você está julgando, ou seja, é aquela velha imunidade eclesiástica, né? Não toque na obra de Deus, não toque no ungido. E agora a moda é dizer que ungido, quem não é ungido é só o é só o abusador. Mas tem o líder que também não é ungido quando se torna um ganancioso, focado somente na grana e no poder, que é o que nós batemos nas teclas aqui. Esses também não são ungidos. Você pode sim questionar, pode sim discordar, você pode sim enxergar o erro e apontar. Afinal, eles estão ali como líderes, não são donos. Porque o que mantém aquilo ali é o seu dinheiro, é a sua oferta, é a sua presença. E eles negociam tudo isso, além de fazer o que querem com o que entra financeiramente, ainda usa a sua presença como mais um na massa de manobra de poder capital eleitoral para negociar com os seus candidatos de estimação e os seus representantes dentro do contexto político. Ou seja, eles usam tudo que há em você para se manter ao exemplo desse cidadão aqui e tantos outros. E a pergunta fica, isso é obra de Deus? Isso é igreja? Até onde vale a pena você congregar com a sua família dentro de um contexto desse? É a pergunta que eu deixo. Encerrando o e-mail, só que chegou um ponto em que não dá mais para fingir que ninguém percebe o que está acontecendo. Ou seja, a politicagem ressalta na administração atual do presidente das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul e o povo está enxergando. A verdade é essa. O povo está percebendo. Tanto que eles estão fazendo gestão de crise. Dado as denúncias, dado o que é exposto, teve alguns vídeos que nós fizemos aqui, algumas matérias que saiu falando a respeito de quem só tem a oportunidade de crescimento, enfim, aonde os pastores que são colocados nas melhores igrejas são só os próximos. Depois da exposição disso, o que aconteceu? Eles começaram a chamar a oposição também. Ou seja, gestão de crise o tempo todo. E preocupação com o reino de Deus fica lá para trás. Preocupação com a sua vida espiritual, te ensinar a ter uma vida melhor com Deus, que seria o propósito da instituição, isso aí fica lá, né, quando dá, porque a preocupação é administrar o crescimento da obra de Deus, o crescimento no bolso deles, o crescimento na influência deles, usando exatamente você como massa de manobra. Eu vou encerrar por aqui. Infelizmente, essa é a realidade da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul e a gente percebe o descontentamento de muitos gaúchos assembleianos que não suportam mais ver, né? E pelo que dá a entender, nas reuniões fechadas a coisa pega, né? O presidente fica irado, indignado, como você viu aí no vídeo no início. E agora, como o ano eleitoral,
fazendo a sua politicagem. Afinal, precisa se manter no poder, no poder de influência. Analisa, reflita, você que é membro do Rio Grande do Sul, se vale a pena permanecer numa instituição religiosa que a imoralidade, a falta de comprometimento com o reino, infelizmente está escancarado. Deixa nos comentários aí o que você acha disso, o seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais, agradeço, né, quem mandou os e-mails. Eu estou lendo poucos e-mails, mas fiz questão de trazer isso para você entender, até porque eu postei um vídeo lá na outra rede e teve uma certa repercussão e eu achei interessante trazer o contexto aqui. Deixe seu comentário que é importante, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.